Ele voltou! E o melhor, com tudo, o presidente Jair Bolsonaro acaba de dar uma verdadeira lapada ao vivo na Globo. A emissora tentou dar uma de engraçadinha. Foi participar de uma coletiva de imprensa, juntamente com outros meios de comunicação. Resolveram tentar enquadrar o presidente Bolsonaro com aquela velha história de golpe, inclusive falando pra ele que a hora do nosso presidente ir para trás das grades estava chegando. Por que foram fazer isso? Bolsonaro então teve coragem suficiente para arrancar o microfone da apresentadora e fazer o seguinte. Pessoal, calma, todo mundo aí? Globo tá vendo? A Globo tá aí? Não. A Globo não tá aí? Não. Impressionante, me ataca 24 horas por dia, há 10 anos, não tá aí? TV Globo, estou 2 horas ao vivo à disposição de vocês. Vocês perguntam sobre tudo. Ok? Que é uma maneira que você não deve tratar qualquer pessoa. Há 10 anos me atacam 24 horas por dia e nunca me dão espaço ao vivo para falar. Estou perguntando uma coisa que eu não sei. A defesa, hoje é o último dia de prazo, não tive acesso à defesa ainda. Então estou à disposição de vocês. Se perguntar uma coisa, não posso responder sobre a defesa porque eu não tive acesso a ela. Hoje é o último dia. E teve mais, viu? Olha essa. Tramei com o Pateta, com o Pato Donald, certo? Com o Mickey Mouse, só pode ser isso aí. Eu estou sendo acusado, então, entre outras coisas, 5 itens, né? Destruição de patrimônio, só se for por telepatia, eu não estava aqui. E digo, esse pessoal que estava aqui foi atrás de uma armadilha, e mesmo que não fosse, isso não é golpe de Estado. Não existe golpe de Estado em cima de prédio, é em cima de pessoas. O que diz uma delação premiada? Ela é filmada por lei. Desde quando você dá os seus dados, né? Se apresenta, fulano de tal, idade, endereço, e quando termina. Então os advogados pediram a íntegra da delação e não delação fracionada. Isso está no questionamento. Bolsonaro, não acredito que você fez isso. Sensacional. Deixou toda a militância da Globo completamente desconcertada, apenas dizendo a verdade. Sabe o que acontece, pessoal? A Globo imaginou que colocando um microfone ali na cara do Bolsonaro ao vivo para todo o Brasil, Bolsonaro iria se intimidar, iria gaguejar, iria falar manso, mas ele fez exatamente aquilo que ele sempre fez, com muita coragem, destruiu a narrativa do golpe e ainda fez um delicioso desafio para a Globo. Não fiquem restritos a fazer matéria em ambiente fechado, não fiquem aí imaginando que fazendo apenas análises com comentaristas como Daniela Lima, Miriam Leitão e por aí vai, é o suficiente. Vamos lá, convoque uma entrevista ao vivo para o presidente Jair Bolsonaro, sem combinar perguntas, sem combinar qualquer tipo de pauta. Vamos lá, ao vivo, ali para todo o país, diretamente dos estúdios da Globo. Quero ver a coragem. Vamos lá, perguntem o que quiser. Bolsonaro não tem absolutamente nada devendo para vocês e também para o povo brasileiro. Mas é claro que jamais vão fazer isso, pois a primeira e foi a última vez que fizeram, Bolsonaro simplesmente humilhou toda a militância da Globo, se recordando daquele editorial dos anos 60, da época do regime militar, que o jornal O Globo fez em defesa dos militares. Se lembra, né? Você tá pensando o quê? Que a Globo iria ficar quieta? Não, resolveram tentar pegar no pulo um deputado apoiador do presidente Jair Bolsonaro e resolveram fazer a seguinte pergunta para ele. Decretar anistia ampla, geral e restrita a todos os envolvidos em 8 de janeiro não significaria, como disse há pouco a minha colega Sadi, abrir um precedente perigoso para outros incidentes eventualmente parecidos no futuro? Então tá bom, com vocês a resposta. Olha, André, veja, a questão de chamar de golpe de Estado é uma opinião sua, é uma opinião de parte do jornalismo, é uma opinião do ministro Alexandre de Moraes, é uma opinião. Por exemplo, o ministro da Defesa do Brasil não tem essa opinião. Nós não temos essa opinião que foi uma tentativa de golpe de Estado. Se depredar prédio público é tentativa de golpe de Estado, bora prender o MST, vamos prender a CUT, vamos prender os movimentos de esquerda radical que já depredaram isso aqui inúmeras vezes. Se isso é golpe de Estado, vamos fazer isso. Só para finalizar, no direito tem algo que nós chamamos, André, de crime impossível.
Crime impossível é um crime que, por si só, pelos meios empregados, não teria como chegar ao resultado final. Mesma coisa que eu querer cometer um homicídio elegendo como arma uma pena de galinha. Mas, deputado... Por si só, aquela arma... Deixa eu só finalizar. Por si só, aquela arma nunca chegaria ao resultado. Foi o que aconteceu. Foi uma baderna, foi um quebra-quebra, mas não haveriam meios para que o resultado final, que está sendo julgado, golpe de Estado, acontecesse. Se baderna, se quebra-quebra é golpe de Estado, vamos começar a aprender no MST, vamos começar a aprender na CUT, vamos começar a aprender esse movimento de esquerda. Agora, Alexandre de Moraes está rasgando a Constituição e fazendo a Constituição alexandrina, onde ele é vítima, ele é réu, ele é inquiritor, ele é julgador, ele é Ministério Público, e eu não estou vendo você chamar ele de golpista. Isso, na verdade, se assemelha muito mais ao golpe do que velhinhas com a Bíblia na mão. Pessoas que quebraram e depredaram, isso é fato, patrimônio público, por favor, poderem cometer um golpe de Estado. E só para finalizar, você fala em GLO. Como é que vai fazer uma GLO que o presidente já não era mais Bolsonaro, o presidente era Lula? Então, era Lula que ia decretar GLO contra ele mesmo? Eu não consigo entender isso. Se fosse para dar um golpe de Estado, teria se dado desse golpe quando Bolsonaro era presidente. Eu refresco a memória do senhor, deputado, um momento. O então ministro da Justiça, Flávio Dino, instigado a orientar o presidente da República, que se encontrava fora de Brasília, apresentou várias opções naquele momento à mão do presidente para tentar restabelecer a ordem. Uma delas foi a GLO. E o que ficou eternizado, inclusive, no documentário da nossa colega Júlia do Elib, foi a orientação, entre outras pessoas, da própria primeira-dama, Janja, de que não deveria acionar a garantia da lei e da ordem. Agora, eu queria apenas ouvir a opinião do senhor. Não sendo algo premeditado, financiado, arquitetado como peça de um plano maior, que teve outros interesses que extrapolariam a balbúrdia, né? Algo que seria apenas uma confusão pontual em Brasília, me interessa ouvir a opinião do senhor. O que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro? Como é que aquela turba se reuniu ali naquele dia, naquele horário, naquele lugar, inclusive protegido pelas forças do Exército naquele instante, para seguir em direção à sede dos três poderes e fazer o que fez? Foi apenas uma baderna? Foi um movimento, André, puramente espontâneo. Não houve liderança, não houve convocação oficial. Os deputados, eu era deputado federal eleito, eu estava fora do país, eu não fiz nenhuma convocação, nunca passei numa porta de quartel. Foi um movimento espontâneo, nascido da insatisfação das pessoas pelo resultado eleitoral. Foi uma revolta generalizada, sem nenhum tipo de coordenação, que ocorreu, que culminou naqueles fatos do dia 8. Ninguém está dizendo que não houve depredação, ninguém está dizendo que isso é louvável. Eu estou dizendo que isso não é novidade. Não foi a primeira vez que aconteceu depredação em prédios públicos. O movimento foi espontâneo, desorganizado e orgânico. O que nós queremos aqui de maneira muito clara defender é que, se isso é dar um golpe de Estado, os participantes estão de parabéns pela incompetência. Porque eu nunca vi golpe de Estado, e até desmerecer, André, as pessoas que sofreram, países que sofreram verdadeiros golpes de Estado. Por exemplo, Venezuela hoje está sofrendo um golpe de Estado. Exército Supremo da Venezuela, executivo, todo nas mãos de um ditador que está cometendo um golpe de Estado contra a vontade das urnas. Isso é golpe de Estado. Você chamar uma baderna de senhoras que estavam fazendo quebra-quebra com a Bíblia no braço, chamar de golpe de Estado, é você até desmerecer as vítimas, os mortos de golpes de Estado de verdade. O senhor me desculpa, só vou interromper porque o senhor está... E essa narrativa do golpe está começando a ficar até cansativa para outras emissoras de televisão, como é o caso da CNN, que, diante da notícia do Xandão querendo apreender o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo fato de ele estar denunciando o que ele considera como autoritarismo aqui no nosso país, diretamente dos Estados Unidos, a CNN então resolveu sair em defesa, adivinha de quem? De Eduardo Bolsonaro. Não tá acreditando? Então olha só, até a CNN tá saindo dessa barca furada de defender as narrativas do desgoverno petista. Pedir a cassação do deputado filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é também uma maneira de criar um fato para a imprensa, de jogar para a galera. Porque não se cassaram mandatos de deputados por muitos motivos que poderiam ser considerados gravíssimos. E nesse caso, não existe nenhuma motivação efetiva para cassar o mandato de um deputado que está viajando pelo exterior, nas palavras dele, para denunciar o que eles chamam de uma perseguição política contra o pai e contra um grupo político. Mais um pouco de água para o moinho da oposição nesse momento. Não, o Chiquinho Brazão. Cadê a cassação do Chiquinho Brazão? Um dos